Olá, estudantes. Nós estamos aí na nossa terceira microaula de Sociologia e a nossa microaula, né, é um pequeno giro sobre os conteúdos que estamos trabalhando, especificamente aqui na unidade 4. Então, quero que me acompanhem nesse giro rápido, não é, sobre aí os pensadores, em destaque o Weber, Max Weber, né, e os tipos de ações sociais. Então, os principais pensadores que a gente vem dialogando, primeiro foi o Émile Durkheim, depois o Karl Marx e aí o Max Weber. O que a gente vai, né, sabendo um pouquinho mais do Max Weber, a gente tem informação, né, ter nascido na Alemanha, foi um dos mais destacados sociólogos, jurista, historiador e economista, né? Ele é considerado um dos fundadores do estudo sociológico moderno, né? E seus estudos estão sempre relacionados à área da sociologia, da religião, da sociologia política, administração política, né? Onde ele vai explorar muito, né, essa estrutura pesada, né, da burocrática, né, da administração política, né, e da economia. O Max Weber tem um detalhe, né, ele alinhava-se em alguns pontos com Karl Marx em relação ao tratamento e desenvolvimento do capitalismo, por exemplo, no mundo moderno, e as investigações que se faziam nos sistemas que antecederam o sistema capitalista de produção, e ele também entendia as lógicas, né, dessas relações sociais de opressor e oprimido, né, da questão das classes. Agora, ele não se centrou naquilo que o Marx mais chamava a atenção, que é o conflito de classes, né, da luta de classes, né? Então, ele não buscou não centrar nessa noção do materialismo histórico, né, dos trabalhos marxistas. O Max Weber, as principais ideias foi procurar sempre conectar esse movimento interno, a ação individual do homem livre, no conjunto de crenças, valores e ideias, por isso a religião sempre ele está ali tocando, falando sobre isso, né? Porque eram valores tidos para ele como catalisadores importantes nas transformações sociais. É uma das frases dele, fiz questão de trazer, que ele vai dizer que a história ensina-nos que o homem não teria alcançado o possível se muitas vezes não tivesse tentado o impossível. Então, tentar o impossível significa essa superação através de várias ações, não é? E assim você almejar aquilo que realmente deseja. E aí, quando ele traz esse conceito de ação social, o que seria ação social? Primeiro, ele acreditava que essa seria o tema mais importante da sociologia, da ação social. Segundo, seria a ação que possui um sentido e finalidade determinados pelo autor. A gente vai ver na tipologia, não é? Eu vou trazer alguns exemplos, né? Mas os tipos de ação social, como tem as finalidades de cada uma delas, não é? E, diferente de Marx e Engels, que considerava a economia o motor da história como fator determinante para a ação das pessoas, e de Durkheim, que entendia que a sociedade não é que vai impor, né, nos impor determinados costumes. Então, ele achava que era pela ação social que havia essa mudança na forma, ou melhor, pudesse entender as relações humanas, né? Então, a gente vai aqui, né, numa síntese, vai entender que o ponto central da sociologia dele era a ação social, e por ação social nós entendemos todo comportamento cuja origem depende da reação ou expectativa das partes envolvidas. Então, a ação social, quer dizer, eu, enquanto indivíduo, estando no mundo, né,
sendo impactado pelo outro e também pelo meio, né? E é um indivíduo que, por meio dos valores sociais, né? Então, daquilo que eu trago, dos conceitos que eu já trago do mundo, não é? E nos levando a produzir um sentido na minha ação social. Ele faz uma crítica à proposta de coisificação da sociedade, né? Que ele fala, então, as externalidades, aquilo que vem de fora da sociedade, impactando nesse sujeito, a forma, às vezes, impositiva, coercitiva, que as pessoas realmente sofrem nessa relação social e é uma forma, né, generalizada. Então, nessa crítica que ele propõe a coisificação da sociedade, a gente vai perceber que é sempre diante da percepção dessa inesgotável, como diz aqui, interação entre as pessoas, entre os indivíduos. Então, o ponto central, né, de Max Weber foi a ação social, significado da ação que se encontra em suas consequências. Toda ação, então, teria consequências. Exemplo disso, quero passar para a gente aqui, principalmente na nossa área de educação. As ações, elas podem ser complexas, né? Por exemplo, se a gente pega um professor, um tipo de ação social é ação com relação aos fins. Quer dizer, ele trabalha, não o professor trabalha, mas ele quer receber um salário, né? Ação afetiva, quer dizer, na sua ação social, o dos alunos, né? Então, esse contato afetivo, esse respeito, essa construção do conhecimento, né? A ação tradicional, porque normalmente é interessante, a gente vai perceber que a grande parte, né, do professorado sempre tem um referencial docente na sua família, na sua história, né? E a ação relacionada aos valores, quer dizer, aquilo que é mais sagrado, que é você fazer com que a educação seja algo de libertação das pessoas, de transformação profunda do mundo. Então, ação relacionada aos valores e importância atribuída à educação. E agora, de uma forma mais, né, mais aberta, né, nós podemos dizer que o tipo de ação baseado na ação tradicional é essa questão de domingo, né, a gente não trabalhar, né, de como que a gente utiliza os nossos talheres em casa, como é que a gente organiza, não é? A ação afetiva, ela está relacionada, por exemplo, a você vibrar com os seus amigos, né? A vitória de um time ou de uma escola de samba campeã que você torce, né? É a forma como a mãe também lida com o filho, do ponto de vista não só da afetividade, mas da disciplina, buscando corrigi-lo, que há uma afetividade, às vezes, vida, a ação racional com relação a valores, né? Então, a gente estava falando daqueles valores, estou lembrando do Max Weber, da sempre a contextualização religiosa. Então, as relações de valores, é lógico que essa questão religiosa, ela entra, como ir à igreja, né? Ou também ideológica, a escolha de um partido político, e a ação racional com relação aos fins, não é? Então, é sempre interessante que essa racionalidade, ela sempre está linkada, porque ele era economista, né, a uma transação econômica, né, ou se não um índice de indicador de satisfação, resultado de um esforço, como, por exemplo, buscar uma aprovação em um concurso. Então, rápida de da microaula sobre Max Weber, né, falando um pouquinho sobre ele e os tipos de ação social, que foi sua principal tônica, sua